perigo da neutralidade. O capítulo 18 de 1 Reis registra estranho episódio de estranho personagem em estranhas circunstâncias. Trata-se de Obadias, que temia Jeová, mas servia a Acabe, o monstruoso ídolo. Obadias era dos que achavam que a neutralidade em tais acontecimentos era a coisa mais aconselhável. E por esta atitude, vemos o perigo da neutralidade numa hora extrema como aquela que vivia o reino de Israel e que exigia, portanto, uma definição clara de todos os homens. Deus manifestou o perigo da neutralidade nas próprias palavras de Elias. Até quando claudicareis para duas partes? Se Jeová é Deus, seguiu. Se, porém, Baal é Deus, seguiu. Deus declara guerra a Baal, representativo do pecado, da perturbação, da opressão que esmagava Israel e da miséria que assolava a terra e da aflição que reinava nos corações. Os beligerantes se definiam com muita precisão. De um lado está Acabe à frente da máquina da realeza. Perfilha ao seu lado a prepotente Jezabel. Acabe e Jezabel, valendo-se da força e do poder da realeza, eliminaram os profetas e sacerdotes do Senhor. Em lugar destes foram colocados 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E para provar a definição absoluta desta parte, a Bíblia diz que comem da mesa de Jezabel. Eliminaram os profetas do Altíssimo impiedosamente, e quase 1000 profetas de Baal e Azera tomaram-lhes o lugar. Nenhuma neutralidade. Do outro lado está Elias apoiado por 7.000. 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, é verdade, mas que se escondem pelas cavernas da terra. Não podem aparecer, pois Jezabel os mata. Não podem falar. Elias está como que sozinho. A atitude de Elias é determinada pelo Senhor Todo-Poderoso. Representa as forças da oposição. Esconde-se atrás do Senhor e proclama: vive o Senhor em cuja presença estou. Sua atitude é clara e definida. Por causa disso sofreu, foi exilado, maltratado e injuriado. As duas facções estão definidas. A guerra está declarada. Não pode haver neutralidade, não pode haver contemporização, não pode haver dúvida. Nessa guerra sem tréguas e terrível é que Obadias pretende manter-se em privilegiada e cômoda posição de neutralidade. Não é contra Jeová, pois até trabalhar em favor dele, escondendo em 2 cavernas 100 profetas. Mas também não é contra Acabe, a cuja mesa come, e a cuja causa tirana, injusta e impiedosa, e de franco extermínio dos profetas de Jeová, serve com obediência e presteza. E quantos em nossos dias representam perfeitamente o papel de Obadias, pretensa neutralidade em face de um ministério dividido, cheio de reservas, cheio de ódio, cheio de leviandades, cheio de omissões. Tem medo de falar porque pode desagradar a este ou aquele, pode perder a sua posição, o seu salário e prejudicará assim a sua família. Obadias, Obadias, colocam-se em face do mundanismo que avassala nossas igrejas. Fumar um pouco é coisa inocente, beber um pouco a mesma inocência. As festas sociais que muitas vezes se transformam em bailinhos evangélicos. O cinema corrupto e corruptor, nas suas exibições reprovadas e impróprias. Os teatros com suas representações imorais. A literatura de baixo calão. As modas femininas, muitas delas com requinte de indecoro, e as pinturas excessivas. E 1000 coisas mais que invadiram muitas igrejas e se alojaram nelas. E a atitude nossa é de não levar em conta. Faz que vê, mas não vê. Não me meto nisso. Vou desagradar gregos e troianos. Neutralidade. Mas o mal não está neutro. Ele invade, invadiu, trabalha, avança, prejudica. Em face desse mal, quantos Obadias na atualidade? Calam-se em face do comunismo ateu, intolerante e monstruoso que permeia as massas e cujos efeitos se fazem sentir em muitas igrejas. E nós achamos isso muito natural. Não falamos porque vamos criar casos, vamos ter problemas. Silêncio criminoso. Obadias, Obadias. Calam-se em face do impiedoso capitalismo, cuja boca se abre às escâncaras para devorar o pobre, para tornar a vida insuportável, para alimentar a ganância de meia dúzia de impiedosos, cujo Deus é o dinheiro, é o ventre e nada mais. Muitos, embora tragam o rótulo de cristãos, de Cristo eles nada têm.
Não os atacamos com a justiça divina, com as armas da Bíblia, porque temos medo que nos rotulem de comunista. Calamos, consentimos, Obadias. Calam-se não só para condenar o mal, os crimes oficializados pela corte, como aconteceu com Obadias, mas calam-se na hora de proclamar o bem, a justiça e o amor. Isso nada mais é do que contemporizar com o mundo e com o pecado e com a carne, a atitude cômoda, fácil e até certo ponto vantajosa. No âmago de tudo está o medo. Foi o que Obadias declarou a Elias: tenho medo do meu senhor Acabe. Não oramos porque temos medo de nos chamarem de exagerados. Não falamos do Espírito Santo porque tememos os rótulos. Não atacamos o pecado porque temos medo que nos chamem de fanáticos. Não atacamos os males políticos e sociais e econômicos, ideológicos, porque tememos desagradar este ou aquele. Não atacamos os vícios porque tememos ser taxados de anacrônicos. Não atacamos cinema e teatro e rádio e televisão nos seus programas obscenos e imorais, porque temos medo de perder prestígio. Não atacamos os pecados, os excessos e a própria usura em muitos membros, e o comodismo e a indiferença de outros em face da situação presente que lavra como fogo e consome como gangrena, com medo de criarmos casos na sessão da igreja e coisas tais. Medo, medo, Obadias, Obadias. Mas Deus exige definição, e a própria atitude da pretensa neutralidade é uma definição. Podemos enganar os homens, a Deus, porém, não enganamos. E a Bíblia diz, Apocalipse 21:8, mas quanto aos medrosos e aos tímidos e aos abomináveis, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pretensa neutralidade, o medo, são condenados em primeiro lugar na palavra de Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos?